tamanho de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. eu sou o Guilherme Teles. Eu sou o Gabriel Vacarello. Este é mais um Escola da Cruz, do canal Madeiro da Cruz. Depois de muito tempo nós vamos dar sequência aos vídeos explicativos sobre o credo niceno-constantinopolitano, ou seja, a profissão de fé da nossa fé católica. Antes mesmo de começar o conteúdo, já curte lá, já se inscreve no canal, já passa para os seus amigos, para quem é católico e para quem não é, você fala, olha, tem um povo aí que manja um pouquinho, né? E talvez seja bom aí você ter o primeiro contato com a fé, saber de alguém que precise ter um primeiro contato com a fé. E dando seguimento ao conteúdo do vídeo anterior, continuando ali a falar da pessoa de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o credo diz assim: também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de onde há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E dentro deste pedaço que nós delimitamos aqui para falar sobre o credo, nós vamos começar com o que chamamos de a primeira parte. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Para iniciar essa compreensão, nós podemos lembrar de uma questão de fé que algumas pessoas, tanto quanto modernas, têm excluído aí dos seus ensinamentos, que é o pecado original. Então, o pecado original, ele levou o homem à queda, na verdade, e consequentemente ao distanciamento de Deus. Então, nós precisamos partir desse ponto do pecado original para começar a falar, então, desse ato salvífico supremo de Nosso Senhor, que foi o seu sacrifício de cruz. Isso mesmo, e Deus, olhando para esse pecado original do homem, essa paixão, essa inclinação para o pecado, Deus em todas as Sagradas Escrituras ali no Antigo Testamento, com a orelha aqui. E nos outros vídeos a gente falou bastante disso, né? Sobre essa questão da insistência de Deus pelo homem no Antigo Testamento, e o homem insiste em virar as costas para Deus ali, como o profeta Oséias vai mostrar, né? Chegando assim, por fim, em Jesus Cristo. São João, o apóstolo, na sua primeira carta, ele fala que Deus demonstra o seu amor para conosco enviando o seu Filho, enviando esse Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então, falar que Jesus foi crucificado, que ele padeceu e que ele foi sepultado é falar desse ato de misericórdia do Pai que envia o Filho. Jesus, de fato, até o Papa Francisco escreve isso, é o rosto da misericórdia, né? Citando a própria Escritura. Então, o Pai envia o Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, para de fato salvar aquele homem que havia caído naquele pecado original. Esse pecado que é de forma hereditária, de geração para geração. Assim, se amargurar com gás. Mas por que raios o credo cita Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, ele é citado no credo para poder firmar que Jesus Cristo ele vem ao mundo e nasceu em um tempo, num momento histórico, né? Num momento da história. Andando ali no tempo e participando por inteiro dessa relação humana, Jesus, ele morre. E quando a gente fala participando por inteiro, as próprias Escrituras falam, né? Exceto no pecado, que fique bem claro isso. Né? Mas tirando o pecado, de uma forma completa, Jesus ele assume a nossa condição humana, como São Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2. Então ele nasce, ele cresce, como os próprios evangelistas citam, né? Em estatura, em sabedoria, em graça, e ele passa pela morte. O próprio São Paulo fala, participa da morte e como sendo obediente em uma morte de cruz. Então Jesus, ele passa, assumindo por inteiro essa condição humana, repito, exceto no pecado, ele passa pelo crivo da morte. Ele morre e o próprio credo cita que ele é sepultado. E essa sepultura sendo citada tem um fator importante para o próximo ponto que nós vamos falar agora. Concluindo a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o credo continua ali a sua profissão de fé, num dos seus artigos, né? Afirmando que ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Os evangelistas, eles são unânimes
em citar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, todos eles. Então isso já demonstra que é um fato extremamente importante para a nossa fé. Esse mistério pascal, né, a gente costuma falar. Então, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor, esse mistério pascal como um todo é o fato, ou esse conjunto de fatos que são de fato essa pedra angular, né, citando até o próprio Jesus, né, ali da nossa fé. E a ressurreição de Jesus Cristo, ela se dá conforme é narrado nas Escrituras, coloca aqui o credo, né? Assim como São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:4. O próprio Jesus, na narrativa de Lucas, no capítulo 24, ele indo atrás daqueles dois discípulos, até eu imagino a cena de Jesus correndo atrás deles, Jesus para eles, procura, começa um diálogo e ele começa então a percorrer, depois toda aquela murmuração, né? Isso. Ah, só você que não sabe o que aconteceu com Jesus, ele era um grande profeta, em obras e em palavras. Jesus então ele começa a explicar, passando por Moisés, passando pela lei, passando pelos profetas, ele usa da Sagrada Escritura para falar como que ele haveria de ser glorificado, né? De fato, sobre esse mistério pascal. Então ele usa todo o Antigo Testamento, segundo o que o evangelista São Lucas narra, para falar então desse mistério pascal, que inclusive está envolvida a ressurreição que nós estamos falando agora, na segunda parte. Assim como na narrativa dos discípulos de Emaús, nesse momento da ressurreição de Jesus em que ele ensina ali aqueles dois discípulos, né, que se encontram meio perdidos, assim, onde eles falam do não encontro do corpo de Jesus, pode-se colocar uma coisa ali à prova, né? Mas o corpo de Jesus não foi encontrado porque ele ressuscitou, porque alguém roubou o corpo de Jesus, né? E aí Jesus ele vem explicar justamente isso, que ele de fato ressuscitou, que ele precisava passar pela paixão para chegar à sua glória, como ele coloca lá para esses discípulos de Emaús. Isso mesmo. E cai no baita descrédito, né? Exatamente. Então acho que o próprio evangelista narra, né? Como você falou, né? O corpo será que foi roubado, né? E tem filmes que falam isso. Tem umas teorias da conspiração, inclusive, que falam sobre isso, né? O corpo não foi encontrado, então... bem... E aí São Paulo ele vem com uma resposta tremenda diante disso. Ele fala, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, na verdade o capítulo 15 inteiro é uma baita catequese sobre a ressurreição, né? E lá no versículo 17 ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, ilusória é a nossa fé, e ainda nós estamos em pecado. Então se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, é difícil falar de uma fé completa sem falar da ressurreição de nosso Senhor. Esse amor de Deus ele é manifestado pela metade, a misericórdia de Deus é manifestada pela metade. É uma obra que de fato é incompleta. Então é necessário que, assim como o credo nos conduz, nos leva a isso, acreditar profundamente nesse mistério de ressurreição, de fato. Porque Deus, quando ele vem ao mundo, ele não só morre, mas ele ressuscita para completar essa remissão dos pecados, né? Por isso coloca São Paulo, nós ainda estamos em pecado se ele não ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, o céu está aberto para nós, né? E com a ressurreição, aquilo que era o salário do pecado, e aquilo que São Paulo vai chamar de último inimigo que é vencido, que é a própria morte. Jesus ressuscita, e essa ressurreição chama aquele que é o pecador, aquele que peca, a ressuscitar também, e a morte também é vencida, né? Não mais se morre, mas se ressuscita para a glória. Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele não só ressuscita, mas ele vai para a direita do Pai. O sentido dessa direita é extremamente bonito. Quando se fala de direita, se lembra sempre de misericórdia, assim como a esquerda é justiça. Jesus está à direita do Pai para nos lembrar essa morte de Jesus Cristo, essa paixão que é para nós a misericórdia de Deus, que nós devemos ir de encontro. Bem, e nesse terceiro e último trecho desse vídeo, nós vamos compreender então a seguinte parte: e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Bem, nesse mistério escatológico, né, depois que nós falamos da paixão, morte de Jesus e da ressurreição, tudo de uma forma bem resumida, nós vamos pensar nesse mistério escatológico dessa segunda vinda, que Jesus há de vir em sua glória. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. O próprio Jesus fala que o Pai não revelou isso a ele. E o próprio Jesus, falando sobre essa segunda vinda, ele fala que o Filho do Homem vai vir como um ladrão.
ele vai vir quando ninguém espera que ele venha. Então ele até usa o termo vigiai. Então nós precisamos ficar sempre alertas, sempre vivendo uma vida como se a qualquer momento o nosso Senhor vier, né, nessa parousia, nessa sua segunda vinda gloriosa. Está lá em Mateus 24, Jesus dizendo isso. O credo coloca que de novo o Cristo viria. E nessa sua segunda vinda, todos os mortos ressuscitariam, encontrariam os vivos, né? Julgariam os vivos e os mortos. E esses vivos que ainda estão na terra viriam a ser julgados ali por seus atos, e todos os mortos viriam a uma ressurreição para participar desse julgamento, né? Mesmo já tendo ali passado pelo seu julgamento pessoal. Então, após esse julgamento pessoal, participaremos na segunda vinda de Jesus, nessa parousia, juízo final. Esse juízo final, isso. Desse juízo final. O catecismo ele fala algo muito bonito, ou seja, a doutrina da igreja. Gente, o catecismo é para quem é macho. Que quem se condena é o próprio homem, não é Deus quem condena o homem. São as próprias ações do homem que levam ele à condenação. Ações livres, ações conscientes, e o pecado se dá a partir disso, né? Onde conscientemente eu ajo contrário esse amor de Deus, ou essa resposta de amor a Deus mediante um chamado e uma iniciativa do amor de Deus por mim, por nós, né? Então o pecado se dá a partir disso, e é por conta dessa livre escolha que o homem é condenado. Deus salva quem tem que ser salvo, e o homem livremente se condena ao fogo do inferno. Lá em Mateus 16, no versículo 27, Jesus ele fala que cada homem ele vai ser julgado de acordo com o seu comportamento, né? Então é importante falar isso. Então Deus não é um carrasco que sai condenando e ponto. Não, de forma alguma. Então é de acordo com as nossas escolhas, com o nosso comportamento. E o Catecismo da Igreja número 1041, pouco depois aqui de falar dessa ressurreição, né? Ele lembra que o juízo final, aí depois passando desse juízo particular, chegando ao juízo final que vem de Deus, ele lembra que isso aqui é um apelo à conversão. É um chamado de Deus à conversão e à santidade. Chamado de misericórdia, né? De misericórdia. Falar Sim. da ressurreição, da segunda vinda, dessa parousia, desse julgamento, não é para assombrar, para assustar ninguém, né? É mais ou menos a mesma confusão que se fazem com o livro do Apocalipse, né? Sim, sim. O livro do Apocalipse é um livro... Tem um conteúdo simbólico muito grande. E a revelação, né? Na verdade, é algo bom. Sim. Né? Principalmente para quem vive de acordo com o Evangelho. É importante dizer isso, né? Para quem não vive, então pode ser um pouco assustador mesmo. Jesus Cristo em Deus, ele é eterno, né? Nós falamos, inclusive, dessa questão de se manifestar na história, quando foi falado sobre Pôncio Pilatos, mas a essência de Deus é uma essência que é eterna, né? Desde sempre e para sempre. Portanto, o reino de Deus, ele visa a eternidade. Então, o próprio credo, ele vai falar isso, que o reino de Deus, o seu reino, o reino de Jesus, não vai ter fim. E já que nós estamos falando de fé, de profissão de fé, todos os nossos esforços, todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, enfim, tudo isso precisa visar o céu, precisa visar a eternidade. São Paulo aos Romanos fala isso, acho que no capítulo 8, que eu tenho para mim que o sofrimento do tempo presente não tem comparação com a glória futura. Em Êxodo, no capítulo 15, versículo 18, no Cântico de Miriam, né, após a fuga ali do Egito, ela diz: o Senhor reinará para sempre e eternamente. O reino de Jesus Cristo, diz o credo, que não terá fim. É isso aí, então, nesse final de vídeo, acho que vale a pena retomar, para que você compartilhe, para que você divulgue, para que você propague aí o Evangelho e essas simples catequeses, né, também sobre a profissão de fé, que você curta, e se você tiver alguma coisa a dizer, comente lá também, só não xingue, mas façam comentários ou críticas construtivas, né? E é isso aí. Eu sou do meu amado crucificado. E o meu amado crucificado é meu. Salve Maria!